Fala, pessoa nobre, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu canal. O meu nome é Rafaela Lacerda e aqui eu falo sobre comunicação autoconsciente, vivências, experiências, tudo que tem a ver com a nossa vida normal do dia a dia e como que a gente lida com cada um desses dilemas. Bom, se você já é inscrito aqui no canal há algum tempo ou se você já viu algum vídeo meu antes, você já deve ter percebido que o formato de conteúdo de hoje é um pouquinho diferente do que os outros que eu já estava fazendo há algum tempo atrás. Por quê? A minha vida virou simplesmente de ponta cabeça nos últimos 15 dias, vamos dizer assim. A minha casa, onde eu moro com os meus pais, está passando por uma nova reforma. Eu abri uma consultoria, vagas para minha consultoria, que é a Conexão 888. Se você não sabe o que é Conexão 888, você está perdendo tempo, porque ela é ideal para você que quer trabalhar com a internet ou que de repente já tem um negócio e tem um cachorro latindo aqui na rua onde eu estou passando, porque eu estou no meio do mato, como você pode ver, e enquanto estou andando minha voz está um pouquinho ofegante, já que eu vim aqui para poder espairecer um pouquinho a cabeça, né? Como nos velhos tempos, quando eu vinha para o meio do mato para poder conversar um pouquinho com vocês. Mas como eu estava dizendo, a minha casa está em reforma, eu abri vaga para consultoria, e aí eu tive que atender cada um desses alunos, então tem muita coisa fora do lugar, não estou conseguindo ter espaço para poder gravar lá em casa enquanto essa reforma não finalizar, e vocês sabem como que é tempo de pedreiro, né? Se ele falar um dia, pode contar aí que é 5 para mais. Mas enfim, no meio desse barato todo, a gente também, já há 2 semanas atrás mais ou menos, a gente passou por aquela onda de calor que teve aqui no Brasil, que foi aquele fenômeno do El Niño, e com isso eu acabei também sentindo pressão baixa, muito desânimo, e nisso acabou que emendou toda essa crise, juntamente com o trabalho, e com o calor, e com tudo um pouco mais, e eu acabei ficando uns dias com uma leve crise de burnout, se é que eu posso dizer assim, porque eu já passei nesses 4 anos empreendendo na internet, eu já passei por burnout em 2021, em 2022 e agora também em 2023, que eu não posso considerar que foi uma crise tão forte assim quanto as dos outros anos que eu passei, mas não deixa de ser uma crise, onde a gente começa a repensar tudo aquilo que a gente está fazendo, onde que a gente quer chegar, principalmente quando a gente é uma pessoa que se cobra muito por resultados, né, junto aquele sentimento de autocrítica, juntamente com uma cobrança excessiva e querer que tudo saia perfeito, do nosso jeito, inclusive por isso também que eu acabei hesitando e ficando praticamente 3 semanas sem vídeo aqui no canal, sem conteúdo para as minhas outras redes sociais, inclusive se você não me segue, você já está perdendo tempo também, porque meu arroba é @Rafaela_Lacerda, tanto no Instagram como no TikTok. Mas eu fiquei alguns dias sem produzir conteúdo em nenhuma rede social e a única coisa que eu consegui foi finalizar os trabalhos que eu já tinha me comprometido. E isso tudo gerou um caos tamanho. E eu acho que a pior fase, uma das piores fases quando a gente passa por isso, é aquela ressaca pós-burnout, né? Porque a gente fica se perguntando como que a gente vai voltar para a ativa. Se a gente tinha aquele ritmo todo de seguir um cronograma de trabalho, de seguir um cronograma de conteúdo, enfim, de todas as demandas de todas as áreas da nossa vida, se a gente dá uma pausa, porque nos falta energia, porque dá aquela sensação de impotência muito grande mesmo, né, emocional e intelectual, enfim, quando a gente passa por isso, a gente fica sem saber como que a gente vai voltar para aquele pique, para aquela rotina que a gente tinha antes, depois de uma pausa como essa. E daí, durante esses dias todos, eu mesmo sem conseguir trabalhar direito, porque como eu falei, né, eu tive uma momento de pressão baixa, que eu não consegui nem ir pra academia, malhar os meus bíceps, que eu tanto gosto, e por causa do calor não consegui ir pra academia, enfim. E nesse período também eu esqueci de mencionar aqui que eu tive 2 intoxicações alimentares, então assim, só Deus, muita oração, muito mantra, muito incenso mesmo pra poder fazer toda uma limpeza energética, porque eu tava precisando. Só que o que eu parei pra poder pensar foi o seguinte: às vezes essas crises, tanto de burnout como essa crise mesmo de capacidade de você achar que você está muito atrasado, que você deveria estar onde você acha que deveria estar, que você deveria ter chegado onde você acha que merece chegar, né? E de excesso de trabalho também, cansaço. Essa sobrecarga emocional, muitas vezes, é uma forma da vida, de Deus, universo,
nos mostrar, nos dizer que, olha, vamos dar uma parada, vamos dar uns 2 passinhos para trás para depois pegar impulso e ir para frente, mas com organização. Eu tenho para mim assim que, eu sou aquela pessoa que acredita em propósito, que as coisas têm um propósito de acontecer. Claro que também tem as nossas negligências, né? Muitas vezes a gente passa por cima dos nossos limites para poder dar conta da demanda, para poder dar conta daquilo que a gente acha que tem que fazer e acaba se sobrecarregando, mas também é uma forma da vida, Deus, o universo, como eu falei, mostrar pra gente que a gente não pode tudo, sabe? Que a gente não pode tudo no nosso tempo. Ou melhor, que a gente pode todas as coisas, mas não ao mesmo tempo, né? Porque esse que é o problema de pessoas que muitas vezes elas são muito imaginativas, muito criativas, elas acabam se sentindo... como é que eu posso dizer? Elas acabam se sentindo que elas não estão colocando todas as ideias delas em prática e isso gera um sofrimento até mesmo antecipado, um sofrimento por coisas que não aconteceram e que inclusive talvez podem nem acontecer, né? O que gera também ansiedade. Então, parando para poder refletir todos esses últimos dias sobre como que estava a minha vida, como que eu gostaria que ela tivesse, o que eu poderia fazer para poder me realinhar dentro do meu ritmo, eu pensei, cara, eu cheguei dentre muitas conclusões, mas eu pensei numa bem simples, que é o seguinte: tenha um pouco mais de paciência com você. Se acolha um pouco mais, tenha um pouco mais de empatia com a sua própria história, sabe? Às vezes a gente olha para o nosso caminho e a gente tem muita mania de olhar para aquilo que ainda nos falta, para aquilo que nos falta fazer, para onde a gente quer ir, né? A gente sempre olha para frente, mas a gente não tem o hábito de parar e olhar um pouquinho para trás e olhar também para dentro, que é aquilo que eu sempre falo com relação à comunicação autoconsciente, né? É você olhar para dentro e se expressar para o mundo, mas se expressar com organização. E quando eu falo se expressar, não é só falar, só conversar, só trabalhar com a internet falando, não é só sobre isso, tá? Você se expressar para o mundo é você tratar as pessoas com mais gentileza, é você ter empatia pela história delas, mesmo quando muitas vezes elas não têm empatia com a gente, é você olhar para dentro e entender que aquilo que tá dentro é como que tá fora, e aquilo que tá fora é como que está dentro, é uma lei inclusive hermética, né? A lei de polaridade, se eu não me engano, mas eu vou colocar certinho aqui na tela para não falar bobagem. Então, muitas vezes, por isso que eu não sei se você já ouviu essa dica em algum outro vídeo de autoconhecimento, enfim, mas que quando a gente está se sentindo perdido, confuso, é muito interessante a gente arrumar as gavetas do guarda-roupa, arrumar o quarto, arrumar o escritório, porque quando você vê um ambiente organizado do lado de fora, é mais fácil você se organizar do lado de dentro, porque como eu falei, tudo é um reflexo, né? Geralmente pessoas que estão com a mente muito desorganizada, acabam refletindo isso também no comportamento e no ambiente que elas estão, porque o ambiente acaba ficando desorganizado por consequência. Mas o ponto onde eu quero enfatizar, que eu quero chegar aqui é o seguinte, e você está ouvindo agora cigarras cantando provavelmente, porque como eu falei, estou no meio do mato, para que a gente tenha aquela noção mesmo de não ser duro demais com a gente, sabe? De você se colocar um pouquinho no seu próprio sapato, um pouquinho no seu próprio lugar e entender que tem um tempo para todas as coisas e que não existe um jeito certo de começar. Por exemplo, se você perguntasse para o maior campeão de natação do planeta, sei lá, não sei quem que é, porque eu não entendo nada de natação, mas se você perguntasse para ele como foi que ele começou, ele iria dizer mais ou menos com quantos anos ele começou a nadar e tudo mais, mas se você perguntasse detalhes ali de como que era a piscina, quem estava com ele, detalhes e mais detalhes de como que foi a primeira vez que ele nadou, talvez ele não teria tantas lembranças assim, dependendo de quanto tempo que essa pessoa tem de história e de carreira e etc, talvez ela não iria se lembrar de detalhe por detalhe de como foi a primeira vez que ela nadou, de como foi a primeira vez que ela competiu. Por quê? Porque não é tão importante assim como você começa, e sim como você termina. Pensa, se você está fazendo uma dieta, e sempre eu vou dar esses exemplos de academia, porque agora é a minha realidade, né? Eu estou me tornando novamente uma garota maromba. Mas se você de repente quer fazer uma dieta, seja para você uma dieta hipercalórica para você ganhar massa muscular, ou se você quer perder peso, você vai pensar o seguinte: será que é mais importante você começar muito bem, né? E você tem um plano alimentar para os próximos 6 meses, você tem uma meta para poder bater, digamos, ali do seu peso, só um exemplo, tá? E aí o que você acha que é mais importante? Você chegar no final desses 6 meses com a maior parte dos dias você estando fazendo tudo certinho, ou você começar muito bem no primeiro mês e depois os próximos 5 meses você desbandelar e não seguir a dieta, não seguir o cronograma, etc. Então, muitas vezes você não vai dar conta de tudo, muitas vezes você não vai fazer as coisas que você quer, muitas vezes você não vai ter forças para fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, mas o mais importante não é como você começa, e sim como você termina.
sabe? Não é todo dia que você vai ter ânimo, não é todo dia que você vai ter disposição, mas se você tiver um motivo maior, um propósito maior do porquê você está fazendo todas essas coisas, é isso que vai te sustentar para você chegar até o seu objetivo, seja ele qual for. Pode ser de trabalho, pode ser de estudos, pode ser de um relacionamento. E é falando sobre começos e términos que eu termino esse vídeo, pedindo para você se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e no final desse vídeo vão aparecer 2 vídeos. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.